Abra a vossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22 ao verso de número 32. Vamos lá, eu li o verso par e a igreja lê os versos ímpares. Vamos lá. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despendia a multidão, a igreja. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada da tarde, estava no sol. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, instalou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidar? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Vamos ler o verso de número 29? Vamos lá, todos juntos? Vamos lá. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, nós queremos louvar ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estar reunidos nessa noite, nessa casa de oração, para ouvir a Tua palavra. Eu peço que nesse instante eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Eu peço nesse instante, meu Pai, que a Tua palavra possa entrar no mais profundo da alma, do espírito de cada vidinha que está aqui nessa noite, ou daqueles que estão ouvindo, meu Pai querido, e vendo essa mensagem, meu Pai, pelos meios de comunicações. Que a Tua palavra possa entrar, meu Pai, produzir frutos, que o Seu Santo Espírito possa fazer morada, meu Pai. É a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que limpa, é a Tua palavra que faz, meu Pai querido, maravilhas. Eu creio, Senhor, eu creio em Ti, que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O tema da mensagem é o seguinte: saia do barco. Fala para o seu irmão: saia do barco. Fala para o seu irmão que está do outro lado: saia do barco. Mas pastor, eu estou na igreja, que esse negócio de barco, vocês vão compreender acerca da mensagem. Meus irmãos, acabamos de ler uma passagem bíblica conhecida de muitos, uma passagem muito bonita, a qual o Senhor andou sobre o mar. O surfista fala que o primeiro surfista foi Jesus, porque ele andou sobre o mar, né? Mas uma passagem linda que reflete a majestade do Senhor, o poder do Pai. Para nós compreendermos essa mensagem, nós temos que compreender o contexto dela. Então Jesus Cristo, ele estava presente com a multidão e seus discípulos, e eles chegam para os seus e obrigam os seus a entrarem no barco. Preste atenção no verso 22. É uma mensagem textual, então eu vou falando os versículos e explicando em cima delas, ok? Vamos lá, verso 22 diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, mas a palavra correta não é ordenou, é obrigou. Fala para o seu irmão: obrigou, forçou, puxou a orelha e falou: vai. Então não foi assim: meus filhos, entrem no barco, vá avante, daqui a pouco eu chego por lá. Não foi assim de uma forma muito carinhosa. Ele obrigou. Quando você está furioso com o teu filho, quer que ele leve aquele chinelo que ele deixou no meio da casa para o quarto dele, você fala com muito: meu filhinho querido, por gentileza, pegue esse chinelo e leve até o seu quarto. Você fala: moleque, leva logo, senão você vai dar uns tapas na orelha. Nós obrigamos, né? Então Jesus Cristo obrigou. Agora, por que Jesus obrigou? Abra comigo Mateus capítulo de número 8, verso de número 23.
Palavra revelada, meus queridos. Mateus 8, versos 23 ao verso de número 27, diz assim a palavra de Deus. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Preste atenção, aqui se explica porque o Senhor Jesus obrigou eles a entrar. Porque dias antes, eles tinham quase ido, quase afundou aquele barco, e com Jesus nele. Agora preste atenção, meu irmão. Se no barco, com Jesus, quase afundou, e sem Jesus? Aí eles se viram na seguinte situação. Bom, se dias atrás já foi aquele perrenho com Jesus num barco, imagine sem Jesus aqui dentro. Eles estavam traumatizados. Trazendo para o nosso contexto, quanto de nós somos ou estamos traumatizados por alguma coisa que aconteceu no nosso passado, que impede de nós avançarmos? Quantas coisas? Às vezes um adulto problemático é porque teve um trauma na infância. É terrível, mas eu vejo alguns pais falando assim: moleque, você nunca vai ser nada na sua vida, nunca vai dar certo, você é um burro. Está assassinando a alma dessa criança, porque quando ele cresce, ele vai achar que ele não serve para nada. Cria-se os traumas, trauma de infância, trauma nos relacionamentos, porque teve um relacionamento que não deu certo, que infelizmente essa pessoa que esteve ao lado dessa pessoa era um cafajeste, ou era uma pessoa que não era correta, e não deu certo, a pessoa fica traumatizada achando que todo homem é igual. E por que não falar também de mulher? Um relacionamento que a pessoa teve com uma mulher que não foi justa com ele, o traiu, ele termina, e quando ele começa o outro relacionamento, ele acha que todo mundo é igual. Por quê? Foi traumatizado, está traumatizado. Mas eu quero lhe falar, meu irmão, existe um Deus Todo-Poderoso nessa noite aqui, que Ele cura qualquer trauma que possa existir na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Amém? O Senhor fala que é sempre uma nova história. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus de novidade. Eis que tudo novo se fez, como diz o louvor. A partir do momento que você entregou sua vida a Cristo, você nasceu de novo em uma nova história. Criança tem passado? Não. A partir do momento que você levantou a sua mão, aceitou a Cristo como Salvador da sua vida, iniciou-se uma nova história. Não tem trauma mais, meus queridos. Não tem mais rejeição. Você é do Senhor Jesus Cristo, nós somos do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Seguimos. Verso de número 23 diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Presta atenção. Quem? Jesus subiu ao monte para orar à parte. Presta atenção. Jesus tinha uma vida diária de oração. Jesus, ele saía do meio da multidão para se achegar sozinho em alguns lugares, e muitas vezes era em montes, para ficar sozinho com o Senhor nosso Deus, com o Pai Todo-Poderoso. Ele tinha um a sós com Ele. O Pai da eternidade tinha um a sós com o Pai. Presta atenção nisso. Se Jesus, íntimo do Pai, o conhecia e conhece como ninguém neste universo, tinha que ter períodos de orações, porque eu e você nós negligenciamos isso.
Você tem se apartado para se achegar a Deus? Tem um período do seu dia que você fala, opa, agora eu vou fechar no meu quarto, vou apagar a luz e vou dobrar no meu joelho, e eu vou ter meia hora de intimidade com meu Deus. Você tem feito isso? Às vezes não é, pastor, eu não consigo vir às 7 da manhã aqui na casa de oração. Mas você tem feito isso em 10 minutos? 15 minutos? Eu quero lhe falar algo. Oração não é emoção. Ah, pastor, quando eu sentir de orar, eu vou orar. Então você não vai orar nunca. Porque é uma briga espiritual. É a carne e o espírito. O corpo não está preparado para orar, não. É decisão. Oração é decisão. Oração é você decidir em seu coração, eu vou orar. Quando você está num emprego novo, você não decide chegar no horário certinho? Se tiver que pegar uma condução 3 horas antes, você faz isso para chegar no horário, para não levar bronca e não levar advertência? É ou não é? Porque você decidiu em fazer isso. Por que você não decide de ter comunhão com Deus? Sabe por quê? Quando nós temos intimidade com o Senhor, em uma vida de oração com Ele, os milagres acontecem na nossa vida. Aquilo que você acha que pode resolver com as suas forças e não resolve, é porque está faltando oração, meu irmão. Tem que orar. E não pode ser o crente 6 horas. Ô pastor, 6 horas por mim? 6 horas por mim? Nós sempre vamos orar. Mas e você e Deus? Você fala do teu problema para todo mundo. Você fala do teu problema para a vizinha da direita, para a vizinha da esquerda, para os familiares, menos para quem precisa saber dos seus problemas. Se Jesus tinha uma vida de oração, quem somos nós para não termos? Quem está compreendendo essa mensagem pode dar uma glória a Deus, ao Senhor. Verso 24 diz assim: o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí presta atenção. Foi Jesus que ordenou para eles entrarem no barco? Foi. Foi Jesus que obrigou eles a entrar no barco? Foi. Então por que o vento era contrário? Porque a situação estava difícil. Essa história que a pessoa aceita a Cristo e vai ser um mar de rosa é mentira. Está gravado aí, é mentira. Estão te enganando. Aceitar a vida a Cristo é renunciar a si mesmo, pegar a cruz e seguir. A diferença é que no mundo o barco afunda. E com Cristo ele está junto conosco. Ele é o capitão. É que no problema as pessoas procuram o suicídio. E quando nós temos problema, nós dobramos nossos joelhos e se achegamos a Deus. Aí que está o segredo. Porque Deus permite o vento contrário. Porque Deus permite as situações adversas. Para que nós cresçamos. Para que nós cresçamos. Se Deus tratasse cada um de nós como um menino ou uma menina mimada, certamente nós seríamos arrogantes. Então o vento contrário vem. Mas foi Jesus que me chamou para o reino dele. Foi Jesus que mandou fazer tal coisa. Por que está dando tanta coisa errada para que não aconteça? Porque Deus está te moldando. Às vezes é um trabalho, mas Deus me deu esse trabalho. Foi Deus, eu tenho certeza. Mas por que tanta luta e tanta prova? Porque Deus está te ensinando algumas coisas que você tem que enxergar. Não é um mar de rosas. Servir ao Senhor não é receber tudo de bandeja, mas era ter a consciência que Ele está conosco. Amém, meus queridos? Vocês estão compreendendo isso? Seguimos. Glória a Deus. Verso de número 25 a 27. Diz assim: mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos lá? O verso de número 27, todos juntos.
Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se Deus lhe chamou para algo, se a situação tem se tornado difícil e você acha que você não vai escapar, pode ter certeza que Jesus vai aparecer na hora certa. Jesus vai dar o livramento na hora certa. O barco não vai afundar, o problema não vai ocorrer e o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida. Vamos afundar, não tem mais jeito, o vento é contrário. E um falando para o outro: olha, Deus nos livrou de tantas coisas, Deus vai nos livrar desse também. Às vezes o problema de hoje parece ser um problema maior do que aquilo que nós enfrentamos no passado. Mas analisa a tua vida, quantos livramentos e quantas coisas Deus te livrou. O que é esse problema perto do Deus que nós servimos? O que é esse problema perto dos livramentos que Deus já deu para ti? E quando parece que vai afundar, Jesus chega na situação e resolve. Amém? Foi isso que aconteceu com eles. Meu irmão, e os camaradas que tinham visto Jesus multiplicar pães e peixe, milagres acontecendo, eles estavam com medo de um fantasma. Eles estavam com medo de fantasma. Ai, pastor, tanto tempo na igreja, mas você vê uma pessoa endemoniada e sai correndo. Ah, pastor, se pedir para eu orar em tal lugar, eu não oro não. Para desse espírito de medo, meu irmão. Deus é contigo. Deus é contigo. Não é fantasma não, é Deus. É Deus. Amém? Vamos para os versículos chaves dessa ministração dessa noite, que é o tema da mensagem. Sai do barco, preste atenção. Versos 28 a 32 diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Verso 29, todo mundo junto novamente. E ele disse, vamos lá no 3, 1, 2, 3. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Todo mundo fala de Pedro, que Pedro foi aquele que negou a Jesus Cristo, que o galo cantou, e assim por todo mundo fala de Pedro. Mas Pedro, ele tinha uma qualidade que Deus se alegrava muito com isso, que Deus se alegra muito com isso, que é a ousadia de crer. Estava todos lá, mas quem saiu do barco? Pedro. Se é tu, Senhor, então deixa eu ir até aí. Vem, Pedro. Meu irmão, ele não pensou duas vezes. Não, é que muitas vezes nós falamos isso e nós não entramos dentro da história. Imagine você dentro de um barco, aquela tempestade, aparece aparentemente um fantasma, mas é o Senhor Jesus Cristo. E você chega: Jesus, deixa eu ir até o Senhor. O que acontece quando a gente pisa, está no mar e sai do barco? Quem nada não afunda, mas não vai andar em cima das águas. Mas Pedro andou. Quer ser como todo mundo? Fica no barco. Quer viver o sobrenatural de Deus? Saia do barco. Quer ser como todo mundo é perante Deus? Fique lá dentro do barco. Quer viver o sobrenatural de Deus? Haja pela fé.
haja pela fé. E tem situações da nossa vida que o Senhor está falando, sai do barco. Mas, Senhor, é contra a minha vontade. Se eu fizer isso, o barco vai afundar. Se eu deixar esse emprego para eu para o outro, não vai dar certo. Se eu me firmar nessa casa de oração, como vai ser? E Deus está te falando, sai do barco. Não tenha medo do novo, porque Deus está contigo. Às vezes a gente fica preocupado com as situações da nossa vida. É claro que a gente se preocupa. Está vindo mais uma guria aí para a minha turma, a Ana Clarinha. Mas é mais fralda, é mais leite. É o convênio médico que vai aumentar mais. É as noites de sonos que não serão mais as mesmas. Mas Deus está no negócio. Se Ele deu, Ele vai prover sobre as nossas vidas. Eu saí do barco. O sair do barco, meus irmãos, pode ser para muitas coisas da nossa vida. Às vezes é um relacionamento que Deus quer que você firme logo e você case logo e pare de enrolar um ao outro. Vamos assumir esse compromisso. E sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não trabalha na indecisão, meu irmão. Deus não trabalha para aqueles que estão no muro. Tem uma historinha para isso. O rapaz estava em cima do muro, alguns irmãos já sabem disso. Tinha um monte de demônio do lado esquerdo, um monte de anjo do lado direito. E os anjos ficavam implorando, vem, pula para cá, aqui é bom, pula desse lado, aqui é excelente. E os demônios do outro lado, quietos. E o rapaz lá em cima do muro. Será que eu vou para lá? Aí tem uma hora que ele se invocou e falou, ô seus demônios, me esclarece aí algo. Está um bando de anjo aqui, fazendo de tudo, colocando um cartaz, falando, pula para o meu lado. Vem para cá que aqui é bom, aqui é maravilhoso. E vocês, mas nenhuma propagandinha do inferno vocês estão fazendo? Aí ele falou, não senhor, aqui é o seguinte, é que o muro é nosso. É que o muro é nosso. Você está no muro. Servir a Deus tem sido algo difícil para você. Se quando te falam, você está indo para a igreja? Eu vou lá, faço visita de vez em quando. Será que você tem falado, eu sou servo de Deus? No meio da sua família, mesmo sabendo que um monte vai falar que você vai dar dinheiro para pastor, você tem a coragem de falar, eu sou de Jesus? No seu trabalho, no meio dessa sociedade corrompida, será que você tem afirmado que você é do Senhor Jesus Cristo? Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem compromisso com homens e mulheres de palavra. Homens e mulheres que estão dispostos a seguir a Ele, independente de qualquer situação que aconteça contrária à vida dele. Mas pastor, se eu for cristão e servir ao Senhor Jesus Cristo, um monte de amigo meu não vai querer mais ficar junto comigo. Pois é porque Deus tem amigos muito melhores para você. Ah pastor, mas eu estou namorando um gatinho tão lindo, se eu for para Jesus ele vai me largar. Pois é, Jesus vale muito mais que gatinhos e gatinhas que arranham por aí. Sair do barco, meu irmão, é para homens e mulheres com convicção. Eu aprendo também que algumas situações das nossas vidas, elas não se resolvem porque nós somos indecisos, nós protelamos, nós procrastinamos para resolver certos tipos de problemas que se tornam gigantes na nossa vida. Deus está falando nessa noite, saia do barco e resolva esse problema de uma vez por todas.
E que Satanás coloca assim, mas se eu fizer tal coisa, pode acontecer isso comigo. Não vai acontecer. E quando nós saímos do barco, nós temos que estar firme que o milagre vai acontecer, que nós tomamos a decisão certa. E nós não podemos ter medo. Porque o que fez Pedro afundar? O medo. Porque o medo faz a gente retroceder. O medo faz a gente parar de confiar. O medo tira a nossa fé. Para finalizar, eu quero contar um pequeno testemunho. Eu passei uma situação financeira muito difícil em minha vida profissional. Eu tinha uma empresa, eu perdi essa empresa. Fiquei devendo Deus e o mundo, como diz o ditado popular. E eu voltei a trabalhar numa empresa aqui no interior. Eu ia todo dia para lá, era 2 horas e pouquinho para ir, 2 horas e pouquinho para voltar. E graças a Deus que o salarinho que eu estava ganhando bancava eu, a Lili e o Luquinhas, né? E depois, e o Luquinhas, a gente tinha o Isaac ainda. E eu lembro um dia que eu voltei de trem e caiu uma chuva e eu estava um pouco molhado e eu só tinha um sapato, o sapato era furado e estava encharcado. E eu entrei naquele ônibus e eu falei, Senhor, Tu pode mudar a minha história financeira. Tu pode mudar. Tu pode mudar essa vida. Tu pode mudar. Tu é dono do ouro e da prata. Porque veja bem, eu posso fazer assim, assado. Eu comecei a planejar o que eu tinha que fazer para aquilo acontecer. E eu decidi dentro do meu coração que eu não seria, depois que saísse daquela empresa, nunca mais ser empregado de ninguém, a não ser de Jesus Cristo. Foi uma decisão que eu tomei. Aquele dia eu saí do barco. Aquele dia eu resolvi. E sair do barco, meu irmão, é pura fé. É fé pura, meu irmão. É fé, é fé, é fé, é fé. Não se explica. E graças ao bom Deus, foi a melhor atitude que eu tomei na minha vida. Passado alguns meses me mandaram embora, eu iniciei um trabalho, e daqui 2 meses estou mudando para a minha fábrica. Que eu sonhei, a fábrica do jeito que eu imaginei. Não, melhor do que eu imaginei. E sabe essa empresa onde eu trabalhava? Que eu fui muito humilhado lá dentro, irmão. Hoje, e daqui a um tempo, eu vou ser um dos principais concorrentes deles. Eu resolvi sair do barco. Eu poderia ter ficado no barco. Esse salarinho já está resolvendo a minha vida. Eu passei, olha o trauma. Eu já passei de situações tão difíceis. Há pouco tempo atrás estava com uma chimbica, sem dinheiro para nada. Pelo menos eu tenho um dinheirinho ainda. Pelo menos eu posso me sustentar e eu vou vender um pouco mais na empresa, eu posso conseguir uma comissão e se acomodar. Sabe quando eu estaria contando esse testemunho? Nunca. Deus manda te dizer nessa noite, sai do barco. Se coloque em pé nesse instante. Aleluia. Eu posso sentir a presença do Senhor no meio de nós, meu irmão. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos. Vamos orar. Eterno Deus e amado Pai, eis aqui, meu Pai querido, os teus filhos que ouviram essa palavra. E eu sei que parte dessa mensagem falou com muitas pessoas. E eu peço ao Senhor que o seu Santo Espírito venha fazer a obra em cada coraçãozinho que está aqui presente. Em cada coração que vai ouvir essa palavra, seja por DVD, seja pela internet, aonde for, que o Senhor possa fazer morada. Que os traumas venham ser tratados por Ti. Que nós venhamos ser curados pelo Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que nós venhamos ter a ousadia para tomarmos as decisões certas. Que nós venhamos, meu Pai querido, nunca retroceder, nunca voltar para trás.
Que nós venhamos em todo o tempo, meu Pai querido, crer no Senhor, que foi Tu que nos chamou. Se Tu tem falado para nós sairmos do barco, meu Pai, eis-nos aqui, Senhor. Nós temos um desafio grande, meu Pai, pela frente, de termos um local maior para cultuar ao Senhor, de comprarmos um terreno. Pode ser que aos nossos olhos, meu Pai, ficar dentro do barquinho acomodado seja a melhor opção aos nossos olhos, Pai. Mas eu sei que Tu tem falado para nós, sai do barco. Estamos saindo do barco com fé, confiando no Senhor, Pai. Quantos que estão aqui com a família, que estão ao ponto já de desistir dessa vida, falando que não tem mais jeito, e o Senhor está falando, sai do barco, creia, vai dar tudo certo. Pode ser que seja um trabalho, pode ser que seja na vida financeira. O Senhor está falando nessa noite, sai do barco, sai do barco. Pai querido, nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Senhor. Que ministerialmente, meu Pai, nós possamos viver o melhor do Senhor. Que nós possamos, meu Pai querido, ser usado por Ti, meu Pai, da melhor forma possível. Você pode falar assim para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Quem pode falar assim para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Ficar na mesmice, ficar na zona de conforto, não é o que Deus quer para nós. Deus quer que nós venhamos desafiar gigantes. Deus quer que nós venhamos romper barreiras e confiar, meu Pai, confiar em Ti, Pai, confiar no Senhor, confiar em Ti. Em todo o tempo, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Seja com cada vidinha aqui nessa noite, que essa mensagem possa ter entrado em cada coraçãozinho e ter feito morada. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor.